Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Na Boleia Cast, o podcast que transporta informações de qualidade para o seu dia a dia. No programa de hoje trouxemos um convidado muito especial, o Pedro Pôncio. Ele é responsável por esse livro aqui, ó, Na Face Oculta do MST, certo? Isso. Ele também é teólogo, né? Além de ser um cara que compra muita briga aí ultimamente Treteiro. na internet, treteiro, segundo ele. Mas antes de apresentar o Pedro aqui, antes de dar a palavra para ele, vamos chamar rapidinho a vinheta com o nosso patrocinador, o pessoal da Ecofiltro. Pedro, O diesel que move o Brasil também pode parar o seu negócio. Contaminação no combustível, manutenção constante, veículos fora de operação. Empresas perdem tempo, dinheiro e produtividade. A Ecofiltro é referência nacional em soluções de filtragem para diesel. Com tecnologia, experiência e compromisso, entregamos desempenho onde ele mais importa: no campo, na estrada e na indústria. Nosso review dura até 4 vezes mais do que um filtro convencional, com uma filtração de excelência. Conheça a tecnologia Arcap, exclusiva, precisa, confiável. Nossos filtros oferecem máxima eficiência na retenção de contaminantes, protegendo o seu motor e o seu investimento. Vou falar, né? Resolveu 100% dos nossos problemas? Não resolveu, mas 70% com certeza resolveu, né? Foi bem legal. Então 70% é uma porcentagem alta, se a gente for ver bem, né? Com Ecofiltro, você reduz o descarte de resíduos, o consumo excessivo e a emissão de gases nocivos. Tecnologia que protege o seu motor e o planeta. Ecofiltro. Inovação, tecnologia e desempenho. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer eu e o Alfredo recebê-lo aqui no nosso programa. E, cara, você tem uma história muito curiosa, né? De ex-integrante do movimento, né, do Sem Terra, a teólogo e escritor. Conta um pouquinho dessa jornada insana sua aí pra nós. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o Gil, quero cumprimentar meu amigo Obrigado. Alfredo, né? Alfredo. Alfred, né? A Alfred, gente estava conversando aqui nos bastidores. Me chamo Pedro Pôncio, sou conhecido hoje como ex-MST, né? E como eu me tornei figura pública por conta da denúncia que eu fiz a respeito do MST é muito interessante. Você já mencionou o livro, né? A Face Oculta do MST, e tem um subtítulo interessante: Como sobrevivi aos campos de doutrinação. E aí a gente vai começar a falar, mas realmente como alguém, né, consegue sobreviver a um campo de doutrinação do movimento sem terra, diante de todo o processo de lavagem cerebral que eu vivi a partir dos 11 anos de idade. Vivi quase uma década dentro de um acampamento do MST. Conheço os bastidores, conheço a metodologia, conheço a ideologia, conheço muito bem o DNA que está no MST e que hoje não está só nos acampamentos, Gil, mas ele está principalmente nas universidades, e aí eu posso falar nas universidades aqui de São Paulo, na USP, na Unicamp, na PUC. Existe uma geração de professores hoje que já foi doutrinado e que está incutindo essa ideologia na cabeça dos alunos. E isso faz muito mal para o Brasil, porque é uma ideologia fracassada de um homem chamado Karl Marx, que foi um fracassado. E essa ideologia é a ideologia do fracasso porque ela fracassa uma nação. A União Soviética fracassou como nação. A Alemanha Oriental fracassou como nação. A China, quando implantou essa ideologia, fracassou como nação. A América Latina, todas as vezes que ela faz uso dessa ideologia, esses países vão ao fracasso, como é o caso de Cuba, Venezuela, Nicarágua. E o Brasil está caminhando para esse fracasso da ideologia marxista. Então, respondendo a sua pergunta, como uma família vai parar em um acampamento do MST? Porque, afinal, não é só falar de mim, mas é falar de todas as famílias que estão lá. Como elas vão parar num acampamento do MST? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. E é difícil explicar porque a maior parte das pessoas, talvez, que estão assistindo, Alfredo, elas não sabem o que é a extrema pobreza. Entendi. Elas não sabem o que é um pai desesperado por saber se no outro dia vai conseguir colocar leite na mesa para o filho beber. Nem todo mundo sabe o que é os filhos usarem sempre roupas doadas, porque não tem condições de ir a uma loja comprar. Não sabem o que é
realmente a invisibilidade social. É exatamente isso. A condição de uma família que não tem amparo, que não tem ajuda do Estado, e aí ela tem, quando muito, uma rede de apoios. A minha família tinha uma rede de apoio que não era do Estado, não era do prefeito, não era do vereador, não era do movimento da esquerda, era da igreja. Então a Igreja Assembleia de Deus tinha um movimento social na minha infância que nós só não passamos fome por conta desse projeto social, que nos amparava com cesta básica, que nos amparava com apoio psicológico e espiritual dentro das igrejas, dos programas da escola dominical, dos aconselhamentos pastorais, dos cultos, que são verdadeiras terapias para a alma. E então esse é o motivo de nós não entrarmos talvez para um índice ali de criminalidade, índice de suicídio, de outros índices mais pesados. Mas ainda assim, famílias como a minha, que morava numa cidade que é um vilarejo de 4 mil habitantes, no interior do Mato Grosso, é um prato cheio para esses movimentos sociais. Porque os movimentos sociais como o MST, e aí a gente pode falar vários braços do MST, como Via Campesina, MTST, que é o Movimento Sem Teto, o movimento Liberem os Bairros e todos esses movimentos marxistas, eles se utilizam de um ativo que é a pobreza. Eles usam a pobreza para monetizar. E monetizar é ganhar dinheiro, monetizar é captar recursos do governo, monetizar é usar as pessoas como massa de manobra para eleger políticos de esquerda. Por isso é sempre importante, você vai ver uma coisa em comum. Todos esses movimentos, eles obrigam as pessoas a renovar, a tirar, a atualizar o título de eleitor. Verdade. É uma condição para poder É uma condição fazer para o parte do MST movimento. e é uma condição para todos esses movimentos sociais. Você nunca vai ver um movimento social de esquerda que não obriguem as pessoas ou façam uma campanha para elas atualizarem o título de eleitor. Porque é o ativo principal deles, é capitalizar, e aí é um movimento socialista sempre capitalizando, eles gostam do capital como ninguém, em cima do pobre. Então, antes de entrar meramente na história, que eu sei que é extremamente curiosa, eu queria deixar esse pano de fundo para que as pessoas entendessem que, antes de pensar em como a família vai parar em um acampamento do MST, é importante as pessoas que estão nos assistindo, elas prestarem atenção no que é que está por trás de tudo isso. Existe um jogo de interesse muito maior atrás de tudo isso. Entendi. Nós tivemos recentemente, essa semana, pela primeira vez em décadas e décadas, um prefeito socialista eleito prefeito de Nova York. Esqueci o nome dele agora, mas é Mandani, alguma coisa Mandani. Esse cara é um muçulmano que foi eleito prefeito de Nova York, uma cidade extremamente relevante, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, né? E o discurso dele é o mesmo discurso da esquerda no Brasil. Vamos dar ônibus grátis, vamos dar moradia grátis, vamos dar tudo grátis. Quando, na verdade, uma pessoa com 2 neurônios, ela consegue perceber que o grátis não existe. O que é grátis? O grátis é você dar um benefício social para alguém com o dinheiro do outro. Porque se essa pessoa não está trabalhando e produzindo, alguém está. E quem está produzindo? É o trabalhador. Essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. Aí o país vai ao caos. Porque... Como que chama, aquela pessoa que descarrega caminhão? Os chapas. O chapa. O chapa lá trabalha, rala, doa a vida dele ali, às vezes adoece, compra remédio, paga praticamente 6 meses do ano dele de imposto, pro cara que tá lá na ponta, recebendo auxílio social, não querer trabalhar, porque senão ele perde o auxílio. Você percebe? E aí, ele vai votar no cara da esquerda, porque o cara da esquerda diz que aquilo que ele tá recebendo é grátis. Grátis da onde? Então eu ia te fazer uma pergunta. Você falou aí dos professores de universidade, né? O que leva uma pessoa esclarecida, igual um professor de universidade, teve acesso a um conhecimento, né? A abraçar essa causa, que hoje o que mais tem nas universidades são professores defendendo isso, né? É o que leva uma pessoa esclarecida a participar de um movimento tão ruim, péssimo, vergonhoso desse, né? Porque você está falando aí, começa a trabalhar a cabeça das crianças em assentamentos. Sim. Você prejudica, prejudica muito o lado psicológico da pessoa. Porque o ser humano ele foi criado
para buscar, para ir atrás, para lutar, para fazer. Isso gera instinto, gera saúde. Agora, uma pessoa que vai sendo podada, né? Você não precisa buscar, toma aqui. Ela fica ali que nem um passarinho de gaiola, quando você solta, não sabe voar, né? O que leva uma pessoa que está ali responsável por uma sala de aula a incentivar um movimento desse. Você, Entendi. Entendeu? Basicamente, sua pergunta é o que leva pessoas como professores em universidades, Exato. militantes desses movimentos, É. a destruir a vida do pobre, né, Exato. com essa ideologia? Eu explico. Isso. Ponto 1, ignorância. Isso é exceção. Ponto 2, mau caratismo. Isso é maioria. Ponto 3, capitalização. Isso também é maioria. E geralmente você tem os dois juntos. Você tem o cara que é ignorante, é muito raro. Agora, o cara que está capitalizando e ganhando muita grana em cima disso. E o cara que é mau caráter, e para ele não tem valores, não tem princípios, não tem, não tem moral, para ele é muito fácil ganhar dinheiro usando desse discurso romântico e ainda pagar de bom moço para a sociedade, sinalizando virtudes, dizendo, olha como eu participo de um movimento social, dizendo para os alunos dele, olha como o seu professor é bom, porque ele está ensinando para vocês a igualdade, quando na verdade a igualdade é a palavra mais amaldiçoada do Brasil, porque ela é impossível de ser praticada. Ninguém é igual. Não. A Bíblia, o Evangelho, a fé nunca propôs a igualdade. Exatamente. Porque a única forma de você igualar uma nação é tornando ela igualmente pobre. É a única forma. Não tem meio termo aqui. Ou você dá liberdade para as pessoas baseada nas suas características, nos seus valores, no seu empenho, no seu esforço, cada um a colher o fruto daquilo que planta, ou você iguala e coloca todo mundo na miséria. Isso aí estende aos músicos também, Sim, em todas as atores. profissões. Olha o que a Bíblia diz. Vamos falar sobre a palavra de Deus. De Deus ninguém se zomba. Exato. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus, que é o livro que embasa a fé desse país cristão, ela está dizendo que quando você quer que uma pessoa colha algo diferente daquilo que ela plantou, você está zombando do Criador. Exatamente. Porque é uma lei da semeadura. Exatamente. Então, a única forma de prosperar um país, Alfredo, Gil, é com liberdade. Você dá liberdade para as pessoas fazerem suas escolhas, trabalharem, se empenharem, e você libera o comércio, você libera internacionalmente o comércio também, e deixa as pessoas, cada um, fazer o seu trabalho. Ah, mas aí vai haver pobreza. Vai haver pobreza. E para isso existe a fé cristã, que diz para mim que prosperei mais do que o outro, porque trabalhei mais que o outro, exercer a graça, a misericórdia, Exato. a compaixão, mesmo sabendo que talvez aquele cara que eu vou ajudar é um cara vagabundo que não quer trabalhar. Mesmo sabendo que talvez em uma casa tenha 2, 3 irmãos que não trabalham tanto quanto você e você vai ter que ajudar eles. Não tem problema. Você vai exercer misericórdia, graça. É essa o jogo da vida, não tem outra coisa aqui. Tudo que passa disso aqui é a esquerda se utilizando da palavra igualdade, que é um problema impossível de ser resolvido. Ela vai ter eternamente um capital político para monetizar em cima do pobre. Porque essa igualdade nunca vai chegar, mas ela vai ficar a vida inteira falando igualdade, igualdade. Ela vai ficar colocando o patrão contra o empregado, ficar colocando o pai contra o filho, o professor contra o aluno. E a gente tem uma sociedade dividida em várias minorias, e a esquerda consegue muito bem manipular a minoria LGBT, a minoria negra, a minoria mulher, e aí de repente toda essa minoria é uma maioria. Mas é uma maioria idiotizada por essa ideologia da esquerda. Entendi. Perfeito, Pedro. E Pedro, assim, você mencionou que a dificuldade levou tanto você, conjuntamente com seus pais, a participar desse movimento na época, lá na cidade de vocês, né? Em que momento vocês começaram a perceber que vocês estavam, né, inseridos nesse jogo todo de manobra, de interesse mais político do que propriamente ajudar as pessoas, né? Em que momento que vocês teve essa sacada e resolveram sair desse movimento? Eu sei que você já tinha uma base, pelo que você está me falando, Sim, religiosa, que ajudou muito vocês ali, mas teve um momento que vocês tiveram em estado e falou, gente, isso aqui não tá certo. Talvez a pior coisa que eu sofri na minha vida foi a ignorância. Eu conheço a extrema ignorância, eu conheço a extrema alienação. Eu sei o que é ser um jovem de 20 anos completamente imbecilizado, idiotizado. E essa é a pior injustiça que se pode fazer com uma pessoa.
é você não dar a ela conhecimento. Não mostrar para ela todas as opções que ela tem. E o MST faz isso. Ele diz para você que só existe uma opção, que é a revolução. E só existe uma forma de fazer isso, você me obedecer. Se você vier comigo e fazer tudo que eu tô mandando. E eu vou provar, vou passar ali um anestésico para sua consciência, dizendo que os crimes que você vai cometer não eram tão ilegais assim, porque afinal você está invadindo a terra de alguém que roubou do teu avô, então já não é tão crime assim. De que todos os crimes que são cometidos são por um bem maior, porque até na Bíblia Moisés cometeu crime, Davi cometeu algum crime, então eles vão justificando algo para aplacar a sua consciência e te manipulando. E respondendo a tua pergunta, não dá. Quem está dentro da água não consegue ver o mar. Existe uma frase que diz, se você quer saber como está o mar, a última pessoa para perguntar é para o peixe. Uma pessoa que está imersa num sistema de manipulação, ela não consegue se perceber. Assim como uma mulher que está num ambiente de violência dentro de casa, ela não consegue sair daquele ambiente de violência porque ela não consegue ver o todo, ela não consegue ver saída. Então, é a mesma questão, por exemplo, da síndrome de Estocolmo. Uma pessoa foi sequestrada, aquele cara praticou um sequestro, arrancou ela de um lugar, tirou a dignidade dela, tirou os direitos dela, e às vezes traz lá de manhã um café da manhã, ela come e fica grata ao sequestrador, dizendo, nossa, como ele é bom. É isso que sente uma pessoa que está dentro de um acampamento do MST. Nós fomos sequestrados por um movimento que mentiu para nós. Aí eles vão lá nos dar uma cesta básica por mês e eu fico grato a esse movimento amaldiçoado porque eu consegui colocar a comida da mesa do meu filho. Mas eles não estão me mostrando todo, dizendo para mim assim, olha, se você estivesse na cidade talvez trabalhando, você teria uma vida muito melhor que a que você tem aqui. Você estaria morando numa casa ao invés de morar no barraco de lona. Você dormiria numa cama ao invés de dormir numa tarimba, que é um pedaço de madeira cavado no chão. Exatamente. Você estaria usando um banheiro higiênico ao invés de um buraco no chão e um pedaço de lona em volta, ou a floresta. Você estaria cozinhando num fogão de gás, ou melhor do que um fogão a lenha, um fogão feito de barro. Sabe? É uma completa falta de higiene. Se a vigilância sanitária entrar dentro de um acampamento do MST, ela condena aquilo de uma vez só. Porque as pessoas não percebem o sistema psicológico ao qual elas estão envolvidas. Então, eu te digo, é muito difícil, quase impossível uma pessoa que está no acampamento do MST perceber o engodo que ela está vivendo. A não ser que hoje nós temos um celular, a rede social ela é capaz de, aos poucos, libertando essa pessoa, mostrando para ela que ela tinha sim opções, que ela poderia sim... existem pessoas sim que lutam por ela, e que são colocados como monstro, como Jair Bolsonaro, que era o monstro para os assentados do MST, mas ele entrega 420 mil títulos de terra. E os assentados descobrem que o MST, além de não dar o título da terra, não lutar pelo título da terra, lutava contra o título da terra. Isso aconteceu em 2022, quando eu denunciei, quando eu gravei um vídeo com o Bolsonaro. E esse vídeo explodiu dentro dos assentamentos e começou a converter voto da extrema esquerda para o Bolsonaro. Então, é um processo gradativo. Eu já vou responder a tua pergunta, que são tantas coisas. Fica à vontade. Mas vamos lá. Quando eu percebi? Eu percebi quando eu saí do assentamento e fui trabalhar. É por isso que eu uso aquela camiseta, né? Vai trabalhar vagabundo. Sim. Eu Até achei que você vinha com ela hoje. Eu não vim com ela hoje. Eu vou muito com aquela camiseta nos podcasts e tal. Depois eu vou colocar uma imagem dele usando essa camiseta. A hora que fizer o corte, ele vai colocar o Boulos me xingando de vagabundo quando ele ganhou minha camiseta. Eu tentei entregar meu livro para ele lá em Brasília. Mas a grande questão é que uma pessoa que está em volta nesse processo, ela não percebe. A minha libertação começou quando eu comecei a trabalhar. Entendi. Olha que matemática difícil, né? Uma pessoa começa a trabalhar e ela se livra do marxismo. Uma pessoa deixa de ser vagabunda e ela não quer mais participar do MST. Então a carteira de trabalho foi um santo remédio para você. Foi um remédio milagroso, né? Uma terapia avassaladora, porque eu trabalhei o primeiro mês. Aí você imagina, Alfredo, peguei lá 700 pila na época, irmão. Trabalhei como servente de pedreiro. Que ano foi isso, Pedro? Você lembra? Eu sou péssimo de data, mas eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos. Eu tenho 33 a 13 anos atrás. Olha o número amaldiçoado de 13. Mas você imagina, eu saio do assentamento, o salário mínimo na época era R$500, alguma coisa assim. Eu trabalho de servente de pedreiro. Eu pego 700 pila na minha mão, eu olhei para aquilo e disse, uau, quer dizer que eu posso comprar o que eu quiser com isso aqui?
Quer dizer que é só eu trabalhar, eu ganho dinheiro e aí eu posso comprar o que eu quiser e ser livre, independente e ser próspero. Aí eu comprei uma bicicleta. E eu analisei o seguinte, meus amigos não têm bicicleta. Os que têm uma bicicleta velha e eles já trabalham muito mais tempo que eu. E outros não trabalham. Então as pessoas não são iguais, elas não conseguem ganhar igual, elas não vão conseguir ser iguais porque é impossível. Mas se fosse igual, qual ânimo de viver você teria? Você vai fazer de tudo para estar igual. Aquilo que gera perspectiva de vida na gente é ser diferente. É você inovar, abrir novos caminhos. Faria sentido eu comprar aquela bicicleta nova e dividir com os meus amigos, dizer, olha, vamos fazer um socialismo aqui, cada semana alguém fica com a minha bicicleta nova e os caras vagabundos lá andando na minha bicicleta nova. Zero, faz sentido? nenhum. Então o socialismo não faz sentido, irmão. A palavra igualdade não faz sentido nenhum. Então isso começa a derrubar as escamas dos meus olhos. E o crescimento da humanidade também para, né? Não vamos falar em humanidade, vamos falar em Brasil. Vamos falar que sim, que MST dominasse o Brasil. O Brasil cheio de riqueza, petróleo, tudo que você pensar nós temos aqui, né? Clima, temos tudo. Cresce esse pessoal sem perspectiva. Como é que vai explorar as nossas riquezas? Morre de fome no paraíso, né? Então, assim, como é que é hoje uma pessoa... Você teve esse choque aos 20 anos quando renasceu a perspectiva de vida. Você Sim. pegou a carteira de trabalho, dali entrou a perspectiva, você fez 1 milhão de plano e vem seguindo e vem acontecendo, né? Você pensou o Brasil na mão de quem não tem essa perspectiva? É um país fadado a ser controlado por países do primeiro mundo. Ou um país para ser explorado mesmo por outros países, porque não vai gerar pessoas capacitadas para nada. Né? O Lula fica arrotando aí na COP30, soberania do Brasil, soberania do Brasil. O Lula não quer ser soberano. O Lula quer ele ser soberano, mas ele não quer que o Brasil seja soberano. Ele quer ser o soberano do Brasil. Talvez por isso eles ficam tanto falando em soberania. Mas ele tanto não quer que o Brasil seja soberano que o Brasil presta subserviência para países socialistas. O Brasil fica subserviente da ideologia que está assolando a Venezuela. O Brasil estende tapete para um narcoditador, narcoterrorista procurado pela Interpol, chamado Nicolás Maduro. Estende tapete vermelho para esse ditador aqui no Brasil. Exato. O Brasil interfere na política cubana quando traz uma ex-primeira-dama peruana. Eu falei cubana, é peruana. Que está condenada a 15 anos de cadeia. Traz para o Brasil, manda avião da FAB buscar essa bandida. O Brasil presta subserviência quando quer interferir na política da Argentina, prestando subserviência para a Cristina Kirchner, que é outra bandida lá aqui da América Latina. Então o Brasil, quando tem dinheiro, né, quando está na mão da esquerda, vai fazer porto em Cuba, não faz aqui no Brasil. Então, assim, já está provado por A mais B que não é soberania que eles querem. Eles querem um imperialismo socialista. Eles não querem um americano. Então isso é balela da esquerda, né? Pedro, você usou o termo revolução e terrorismo em falas anteriores. Eu tenho aqui uma imagem. Quantos anos você tinha aqui nessa imagem aqui? Cara, nessa imagem eu tenho 11 anos de idade. 11 anos. Ali ao lado está minha irmã, ao lado minha mãe e ao lado meu pai, em memória. Meu pai faleceu esse ano. E nós estamos na primeira manifestação do Movimento Sem Terra que já participamos. Eu tô segurando a bandeira de um assassino que era um herói. Eu tinha uma boina do Che Guevara que eu recebi nos encontros sem terrinha. Nesse dia, quase linchamos uma pessoa dentro de um carro. Se ela tivesse saído do carro, a gente teria linchado e eu teria participado do linchamento. Nesse dia, nós depredamos o carro desse cara porque ele quis atropelar, ele quis passar na barreira com a bandeira que a gente estava fazendo, passando com a marcha. Nesse dia, eu quase levei um tiro do segurança do INCRA, porque eu pulei o prédio do INCRA pra gente invadir. Nesse dia, eu quase me machuquei, porque eu escalei o prédio do INCRA pra gente fazer baderna lá em cima. Nesse dia, eu coagi pessoas, porque junto com a militância, nós tocávamos tamborim, cantando as músicas do movimento quando invadimos o prédio do INCRA, no 2º andar, e a gente obrigava eles a servirem cafezinho pra nós lá dentro. Tudo isso já inspirado na ideia de revolução. Eu, com essa idade, nesses meses ali,
Ah, Já me considerava um soldado da Revolução Socialista Caramba. e eu já quis matar um policial com um facão na mão para fazer a defesa do acampamento Osiel Alves Pereira nos bairros das Moreninhas, ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. e aqui tem sua irmã, sua mãe, né? Seu pai. Seu pai faleceu esse ano? Sim. E hoje estão todos fora desse movimento? Quando você saiu, a família saiu também? Como é que foi essa transição? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, não existe, se a gente for levar de forma técnica, não Aham. existe assentamento do MST. Isso é a maior mentira que existe. A gente fala de forma para tornar didático para as pessoas, Tá. né? Mas o MST, ele não assenta ninguém. O MST não tem nem CNPJ. O MST não é nada. Ele é um movimento, né, que manipula pessoas e aí usa alguns braços, como o braço das ONGs, que essas sim captam dinheiro do governo. Uhum. Usa o braço da cooperativa, que essa sim capta dinheiro do governo. Mas ele não tem CNPJ, porque o dia que você precisar prender um bandido do MST Você não acha? e denunciar ele na justiça e exercer o seu direito legítimo, não tem como. Porque ele não existe, não tem CNPJ. Entendi. Como que o presidente do MST, o vice-presidente, como que eles vão ser penalizados? Entendi. Não tem como. Entendi. Então, primeira coisa, o MST não existe. Ele não tem personalidade jurídica. Então, ele não dá terra para ninguém. O que o MST faz é manipular essas pessoas enquanto pode, antes ou depois do processo de assentamento, quando, na verdade, quem assenta as famílias é o INCRA. Tá. Se o MST não existisse hoje, uma pessoa que está na cidade, que ela quer um pedaço de terra, ela poderia muito bem sair de sua casa, ir lá no INCRA, fazer o seu cadastro e aguardar a terra. Você percebe? Não precisa de movimento sem terra. Mas eles se lançam como os propagadores desse processo e manipulam as pessoas a entrar nos acampamentos. Sim. Essas pessoas ficam ali 10, 20, 30 anos e eles enrolam o processo de entregar a terra para continuar usando como voto útil, massa de manobra. E aí, quando você recebe a terra do INCRA, não do MST, isso já passou ali 10, 20, 30 anos. A minha mãe hoje é assentada. Meus pais são assentados num sítio da reforma agrária. Entendi. Do INCRA, que nada tem a ver com o MST. Mas o Tá. MST participou do processo, Aham. porque foi quem cooptou minha família, quem cooptou aquelas famílias ali. Sim. Então eles dizem que é o assentamento do MST. Agora eu vou dizer pra você, o sítio da minha mãe lá hoje não vale absolutamente nada. Se ela precisar vender aquela porcaria daquele sítio para dar uma entrada numa casa na cidade, ela não tem dinheiro. Isso foi uma vida ali, em cima disso. Foi uma vida, mais de 20, 30 anos já, Entendi. hoje, dentro desse sítio. Agora, minha família é pobre, minha mãe é pobre. Ela sai de lá se ela quiser. Hoje, né, desde o processo do acampamento até o assentamento, a minha mãe é uma senhora de idade já. Então, os amigos que ela fez, tá ali naquele ambiente. E tem muitas pessoas honestas. A base da pirâmide toda são de pessoas honestas, Sim. mas pessoas manipuladas. Entendi. Então eu conheço pastores hoje que estão nesse assentamento, que tem as igrejas lá, que fazem um trabalho espiritual muito importante. Muito bom. Eu conheço missionários que estão hoje nesses assentamentos. Hoje também, lembrando, sei lá, 70% das pessoas que moram nos assentamentos já não eram os primeiros donos. Pessoas que compraram um sítio de quem não conseguiu trabalhar na terra e hoje tem lá o sítiozinho. Então é um ambiente, um assentamento agrário, né? E Entendi. minha mãe ainda mora no assentamento. Eu não tenho problema de falar, até porque isso não é mérito do MST. O MST roubou a dignidade da minha família. Entendi. Eu dizia para os meus pais há muito tempo atrás o seguinte: falei, mãe, pai, senta aqui. Principalmente quando começou essa ideia de direita e esquerda, que eu me posicionei Sim. a favor do Bolsonaro. Meu pai ainda era muito Lula, né? Eu sentei ele numa cadeira, falei, pai, senta aí, vamos conversar, sério, olho no olho. Homem, olho no olho, olha aqui pra mim. Esquece ideologia, esquece as coisas que eu defendo, esquece o amor que você tem pelo Lula, vamos conversar sério. Você tem uma certa gratidão ao Lula porque você acha que o MST te deu um pedacinho de terra, né? Certo. Quantos anos você tá aqui? Fiz a conta lá, mais de 20 anos, quase 30 anos, total. Com 30 anos trabalhando, o que você acha que você teria conquistado no Brasil? Faz a conta, uma conta básica. Se você estivesse trabalhando, o que você poderia ter conquistado? No mínimo, vou colocar no mínimo, uma boa casa na cidade. Você já teria quitado essa casa em 30 anos. Exatamente. Um carro para você andar. Dignidade. O que você tem aqui? A casa da minha mãe lá no assentamento não tem reboco. Como a de muitas pessoas que, depois de assentadas, ainda ficaram na terra
3, 4, 5 anos morando num barraco de lona dentro do assentamento. Então não tem dignidade, entendeu? Inclusive, é um fato que eu evito contar, mas quando eu denunciei o MST em 2022, eu tive que tirar minha mãe de lá por conta de ameaça e de outras questões familiares. O MST usou uma estelionatária para invadir a terra da minha mãe dentro do assentamento. Verdade, cara. Você tá entendendo como eles agem? E esse não é um caso isolado. Então, enfim. Mas é isso. Que bacana. Tem mais fotos aqui de vocês, e aqui essa foto chamou a atenção que todos vocês estão ali fazendo alguma atividade relacionada à educação. Vocês tinham professores que cuidavam da educação de vocês dentro do... Essa foto é extremamente importante. Por quê? Sou eu ali de boné vermelho, boné do MST. Minha irmã bem aqui na frente da foto. E alguns amigos, dentre os quais eu ainda tenho contato com alguns ali. Odeiam a esquerda, odeiam o MST, odeiam o Lula. Porque nós estamos aí no encontro sem terrinha. Eu passei mais de 30 dias nessa foto aí, sendo doutrinado, passando por um processo de lavagem cerebral. Quando desci do ônibus nesse encontro sem terrinha, eu recebi uma boina do Che Guevara. Eu me lembro que havia camisetas do Fidel Castro que davam pra gente. Eu tive contato com a cartilha de Carlos Marighella, um terrorista conhecido que escreveu o mini manual do guerrilheiro urbano, que ensinava a matar policiais, assaltar banco, cometer crimes, um psicopata, um assassino. E eu tive a cartilha desse cara na minha mão. Nesse encontro sem terrinha nós assistimos filmes socialistas, filme do Diário de Motocicleta do Che Guevara, filme da Olga Benário, do Carlos Prestes, que foi o fundador do Partido Comunista no Brasil. E nós ficamos ali um mês aprendendo a idolatrar esses psicopatas. Nesse encontro sem terrinha, eu vi abuso de menores. Nesse encontro sem terrinha, as crianças ficavam num lugar insalubre, que era um galpão, e havia colchões no chão, e meninos com meninas, num lugar sujo, num lugar úmido, insalubre, e a gente ficava lá, dormindo, esses 30 dias, sem conselho tutelar. Lá não tem conselho tutelar, lá não tinha ECA, lá não tinha direitos humanos, lá não tinha nada. Longe dos pais, exclusivamente nas mãos do militante do MST, milhares de crianças sendo doutrinadas no CEPEG, Centro de Pesquisa Geraldo Garcia. Essa foto representa realmente manipulação, abuso de menores, doutrinação, coisas inimagináveis de um movimento que diz defender as crianças, que diz defender as mulheres, que diz defender o pobre. E a única coisa que resta para o pobre é a manipulação. E assim, só para fechar, existem milhares de crianças hoje que ainda estão nos acampamentos do MST sendo submetidas a esse processo de tortura. Isso é muito triste. Muito triste. E o movimento, ele defende uma bandeira que você mencionou em relação a cuidar de menores, né? Sim. Muito se fala a respeito da exploração do trabalho infantil, mas eu acredito que o trabalho que vocês faziam ali sem receber nada por isso era extenuante, né? Tô vendo você carregando ali um pedaço de madeira ali. Na verdade, aquela da frente é minha mãe. Uhum. Essa é uma vizinha que ela tá ajudando ela a construir uma barraca ali, alguma coisa. E eu tô de azul lá dentro do nosso barraco ali, que ele é o nosso barraco. Tá. Um barraco de lona, com uma lona de caminhão que a gente conseguiu emprestado em cima. Ali ao lado tem um fogão a lenha. E é isso. Extrema miséria, extrema pobreza. Meu chão é terra, não tem piso, não tem nada. Cara, você falando, vai dando uma tristeza na gente, cara. De saber, né? A alegria de você ter vencido e estar aqui, né? Para ajudar a resgatar, para que não aconteça mais isso. Mas saber que ainda nesse momento, como você comentou, existem pessoas, crianças, adolescentes, passando por isso nos dias de hoje, né, cara? E qual que é a dificuldade que a imprensa tem em trazer isso à tona? Antes de comentar isso, você falando aí sobre lembrança, eu lembrei de algo que eu acho que eu nunca falei num podcast. E eu vou falar pra vocês. Aquela ali é a minha mãe, Antônia Pôncio, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, uma mulher extraordinária. A gente tá ali no nosso barraco de lona, no acampamento do MST. Eu tô de azul ali embaixo da varandinha, tá muito sol esse dia. E bem na frente da nossa casa, não dá pra ver, mas de onde foi tirada a foto, tem uma igreja evangélica, um barraquinho de lona onde se faziam os cultos.
E a Igreja Católica da Teologia da Libertação fazia a missa normalmente. Os evangélicos eram perseguidos lá dentro. Escondiam o gerador de energia para não fazer o culto. Enfim, tocavam terror lá para que o pastor não fizesse o culto. Mas quem tomou a decisão final de ir para um acampamento do MST foi a minha mãe. E ela, antes disso, ela teve um sonho. E ela sonhou que ela acordava, ela saía para fora de casa e ela estava morando num cemitério. Ela via ossos de pessoas mortas. E ela ficou encabulada com aquilo. E ela entendeu que ela moraria em um cemitério. Deus a levaria a morar em um lugar que era um cemitério. Ela achou isso muito estranho. Mas já era uma mulher cristã, já tinha sonhos e revelações de Deus. Quando ela visitou a primeira vez esse acampamento do MST, quando ela chegou no acampamento, ela olha e ela lembra o mesmo lugar do sonho dela. E ela ficou estranhando aquilo, falou, Deus, será que aqui era um cemitério antes? Caramba. E aí Deus falou ao coração dela, não, mas é um cemitério de almas. Existem pessoas mortas espiritualmente aqui e eu vou te enviar para cá como uma missionária, para que você possa pregar minha palavra. Olha que lindo. Quando cheguei nesse acampamento, eu só não me tornei um militante radical porque aos 8 anos eu tive um encontro com Cristo e minha mãe me obrigava a ir na igreja, que fica aí na frente da minha casa. O pastor vinha a cada 15 dias fazer o culto, pastor da Assembleia de Deus, e ela me obrigava. Então eu ia para militância, aprendia sobre Karl Marx, sobre Che Guevara, esses revolucionários. Domingo ela me obrigava a estar na igreja. Então, reforçar esses princípios e valores que eu adquiri na minha infância fez com que eu não me tornasse um radical dentro do MST. E o contraste? E quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do MST foi me aproximar novamente da igreja. Então a minha vida no acampamento do MST foi essa dualidade entre uma criança que era um soldado da revolução e uma criança que queria ajudar o pastor a plantar uma igreja. Então isso foi trazendo um certo equilíbrio, permitindo eu ao mesmo tempo contemplar o que era uma doutrinação enraizada na pele e por vezes confundir marxismo com cristianismo, porque eles faziam muito isso lá dentro. Lavagem cerebral, dizer para nós que nós éramos lutávamos até pelo cristianismo, que eles eram Moisés nos guiando à Terra Prometida. Tinha um jogo de manipulação religiosa. Mas, ao mesmo tempo, eu também era um missionário dentro daquele lugar. Porque eu servia a igreja, eu depois aprendi a tocar violão, tocava na igreja. Então, quando eu saio de lá, a minha libertação foi correr para um seminário teológico, estudar a palavra de Deus e definir de uma vez por todas que eu não era marxista, porque aquilo era demoníaco. Legal. E eu decidi me posicionar como cristão. Me afastei da política por um tempo, até que em 2022 o Senhor me chama para a política e disse: você não participou de um acampamento do MST em vão. Eu te chamei para ser missionário. E a sua missão hoje é mostrar para as pessoas a verdade. O que aconteceu? Então a minha missão na política hoje é mostrar para as pessoas a verdade. É mostrar que nós temos pessoas hoje no Brasil, e são milhões delas, que são manipuladas por algo que a Bíblia vai chamar de um espírito do anticristo. Por quê? Porque essa ideologia, ela é tudo contra aquilo que Cristo pregou. Cristo, com sua vida e obra, com sua palavra, prega. Então, o marxismo, na verdade, ele é uma ideologia realmente demoníaca. As pessoas falam, tu mistura política com religião. É porque não tem nada mais religioso do que política. A gente está numa batalha espiritual o tempo todo. Doutrinação. Se nós somos cristãos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos líderes, né, que confundiriam e enganariam, se possível, até os escolhidos. Exatamente. E não é porque a esquerda está falando que ama o pobre, que ela é evangélica, que ela é cristã, que ela é da teologia da libertação, não é porque ela está dizendo que ela faz. Paulo disse, olha, Satanás, para enganar os escolhidos, vai até se transformar em anjo de luz. Exato. E é o que a gente mais vê hoje. A esquerda no Brasil hoje é o anjo de luz para enganar os cristãos, dizendo, olha como nós ajudamos o pobre, quando na verdade estão escravizando o pobre numa ideologia anticristã. Legal, boa reflexão. E hoje o seu livro, ele vem justamente para poder reforçar essa sua crítica em relação a tudo que acontece dentro desse movimento. Existe um livro do professor Olavo de Carvalho que diz: o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O meu livro seria o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota em relação ao MST. E ainda existe uma outra coleção que é da série O Mínimo, que é um resumo ainda desse livro, com alguns outros pontos importantes. Então, o meu livro, ele não pretende esgotar o assunto. Até porque não tem como, é um assunto muito complexo. Mas o meu livro talvez seja o primeiro livro na história do Brasil
a mostrar uma timeline dos acontecimentos, a origem do MST a partir da teologia da libertação, que começou nos anos 1920 com a infiltração dos soviéticos, espiões soviéticos no Vaticano, se tornaram padres, bispos, influenciaram os concílios da Igreja Católica. Depois eu falo sobre como essa teologia ela veio para o Brasil a partir do Concílio Vaticano II, onde padres marxistas eles criaram essa falsa teologia e vieram disseminá-la na América Latina. Sim. Criaram no Brasil a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Criaram no Brasil, a partir dessas ideias, a Comissão Pastoral da Terra, que era um movimento puramente cristão e falsamente cristão, marxista. A Comissão Pastoral da Terra fundou o MST e o PT no Brasil. Então o PT e o MST foram criados por uma mesma base católica da teologia da libertação, construindo as bases das comissões eclesiais, das SEBs, que era... eu falei comissão agora, me confundiu. SEB é Comunidades Eclesiais de Base. Tá. Essas comunidades eclesiais de base eram células católicas em um país que era católico. E a prova do que eu estou dizendo para vocês saiu da boca do Lula. O Lula disse, eu só cheguei ao poder porque eu tenho por trás de mim a base da Igreja Católica, a teologia da libertação e as SEBs. Os homens que fundaram o PT, que trouxeram o Lula ao poder, são Leonardo Boff, pai da teologia da libertação no Brasil, Frei Beto, pai da teologia da libertação no Brasil, fundador da comunidade eclesial de base e também foi o grande difusor do Fome Zero no Brasil. Então, esses falsos padres, com essa falsa teologia, em um país católico, nas décadas de 50, 60, 70 e depois 80, criaram a base da religião para que o PT se utilizasse da religião, com o discurso da religião, chegasse ao poder, traísse todas as suas bandeiras e mostrasse a sua verdadeira face socialista. Então eu falo disso. Legal. Falo sobre as ligas camponesas, que foi um movimento rural que tentou dar um golpe comunista no Brasil e que hoje foi o embrião para o surgimento do MST. Quem diz isso é o próprio fundador do MST. Um movimento terrorista agrário, que foi as ligas camponesas, deu origem ao movimento terrorista agrário, que é o MST. Então, por que não houve golpe comunista em 64? Porque os militares interviram. E aí houve depois o período militar, e que se tornou realmente uma ditadura depois. Mas era para ser só uma cirurgia, os militares gostaram do poder e ficaram em 20 anos. E aí eu falo sobre a origem do MST, com o processo de manipulação, falo sobre a minha experiência pessoal também, como alguém lá dentro do acampamento. Aqui não dá para contar metade do que eu vivi lá, 1/3 do que eu vivi lá. Falo da doutrinação, depois falo das estratégias do movimento, como um exército vermelho à disposição da esquerda, e também falo depois da minha libertação. Então, é talvez o primeiro livro na história do Brasil a pegar as entranhas do MST e mostrar para a sociedade. Que legal. Eu escrevi esse livro num formato onde eu mostro pontos importantes para que outras pessoas escrevam a respeito. Eu vou escrever muito ainda a respeito, mas a vida intelectual ela exige muita dedicação. E aí eu fico sempre nessa. Guerra cultural, enfrentamento físico, guerra política. A gente está aí tentando fazer o máximo que dá. Legal. Antes da gente entrar nessa questão do enfrentamento físico, que é interessante a gente abordar aqui, você mencionou o movimento agrário, né? Sim. Hoje, o Brasil tem o agronegócio como o principal fator de, vamos dizer assim, interferência no produto interno bruto, na balança comercial brasileira, né? Sendo muito positivo para o país. Mas a gente vê um contrassenso aí do movimento sempre contra o agro no Brasil, né? Você ainda é sucinto, né? Demonizando é a palavra certa. Exatamente. Como que você enxerga essa questão? Parece que, né, é um movimento que joga contra aquilo que beneficia o Brasil em vários aspectos. Vamos por partes, que esse assunto é muito bom. É muito bom você entrar nesse assunto. Então, vamos lá. Vou colocar de forma bem didática para quem está em casa. Eu vou desenhar para a galera que está em casa. O MST demoniza o agronegócio, mas não diz para a população que 66% de todo o território brasileiro hoje está exatamente quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui há 1.500 anos atrás. Exatamente igual, intocável. Como os índios deixaram aqui 1.500 anos atrás. 66% do país. 84% da Amazônia, a esquerda
fica dizendo que na época do Bolsonaro destruíram a Amazônia, que queimaram, sendo que na verdade o índice de queimada aumentou no governo Lula. Muito mais. Mas 84% da Amazônia, floresta amazônica brasileira, está exatamente como há 1.500 anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. O MST demoniza o agronegócio, dizendo que usa agrotóxico, que está matando as pessoas. Não há um caso de morte. É quase impossível, até em laboratório, mostrar, provar o que é alimento orgânico e o que não é. Então não tem como você fazer esse jogo de manipulação, dizer, porque isso aqui é bom, isso aqui é saudável. O MST demoniza a produção convencional com agroquímico, que eles chamam pejorativamente de agrotóxico, mas não tem como, nem laboratório, mostrar qual a diferença. Se o agronegócio não usasse os agroquímicos, o Brasil estaria em desabastecimento, pessoas passariam fome, Exato. não daríamos conta da produção nacional, e isso interferiria em quase 1/3 do PIB, porque o agronegócio brasileiro, ele alimenta no mundo 1,5 bilhão de pessoas. Então, além das 220 milhões do Brasil, nós alimentamos ainda mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Cara, 1 bilhão. É muito Faz a conta aí quantos Brasils nós alimentamos em todo mundo. O agronegócio hoje é responsável por 1/3 do PIB. Cara, é muita coisa. 1/3 dos empregos do Brasil vem do agronegócio. Sim. Você tem um agronegócio que é o primeiro exportador e importador de carne bovina do mundo. O nosso agronegócio é o primeiro produtor e exportador de celulose do mundo. Nós somos os maiores exportadores e produtores também de carne suína, de carne bovina, de frango, de laranja, de suco de laranja. Tudo isso nós somos praticamente primeiro produtor e exportador do mundo. Praticamente 50% de todo o suco de laranja que é tomado na Europa inteira vem do Brasil. E detalhe, de São Paulo. Exatamente. E não existe esquerda mais endemoniada do que a de São Paulo, enchendo o saco do agronegócio, quando os caras estão simplesmente trabalhando. Vamos falar de balança comercial. Balança comercial do ano passado, 2024, teve um superávit de 74 bilhões de dólares. 74 bilhões. Só que o setor de serviço e de indústria teve um déficit de 71 bilhão. Só que o agro foi tão pujante que ele teve um superávit, só ele, de 145 bilhões, que conseguiu equilibrar e ainda deixar o Brasil com um saldo positivo de 74 bilhões. O agronegócio é uma máquina de fazer dinheiro. Exato. E esse dinheiro volta para a economia. Porque só exporta commodities. Commodity, o que é commodity? É uma semente. Algo que seja igual aqui em outros países e dá para você negociar de forma justa e equilibrada. Você coloca lá na Bolsa de Valores e consegue negociar ela, porque é a mesma coisa, a forma de produzir. Sim. No final a semente é igual. O pessoal que está em casa que não sabe. Vamos lá. 65% do frango do Brasil é soja. Então quando a gente planta soja, a gente está plantando frango. Você entende isso? A soja do Brasil, ela vira ração. Então, grande parte da carne bovina que nós temos hoje como maior produtor e exportador vem da soja, vem do milho. Exato. A ração para os suínos também vem da soja, vem do milho. Então, assim, o MST só sabe demonizar e dizer que o MST, e aí você vai na Paulista ali, vem lá um esquerdomacho, uma ecobag aqui do lado, com um bonezinho do MST, com aquela forma mais delicadinha, dizer para você, porque o MST, ele alimenta o Brasil, ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Quanto custa um E aí eu pergunto, o esquerdomacho, quanto o MST produz então, segundo os dados da Conab? Aí ele não sabe me responder, eu tenho que abrir a internet na frente dele e mostrar. Segundo os dados da Conab, está dizendo aqui que é 0,014% da produção nacional. Então você pega 1%, divide no meio, dá 0,5%. Você pega 0,5%, divide no meio, dá 15%. Você pega 15%, é menos do que isso. Que não daria para alimentar um país de 220 milhões de pessoas nem durante um almoço, uma refeição. Se pegar 44 mil pessoas num país de 220 milhões e você alimentar essas pessoas durante um ano, talvez o arroz do MST dá 44 mil pessoas.
E as outras vão morrer de fome? Aí você tava falando de rua, né? Eu fui lá na rua, fiz um abaixo-assinado. Ó, o seguinte, a gente tá com um abaixo-assinado aqui. Quem votou no Lula vai ser obrigado a comer somente a comida produzida pelo MST. Aí o povo, né, fica alvoroçado. Já é claro, deixa eu assinar. Falou, ô jovem, o Lula teve 60 milhões de eleitores, né, segundo dizem. Você quer matar 60 milhões de eleitores do Lula? Não é que eu sou totalmente contra assim, não, mas vamos pensar um pouco aqui. Porque o MST não produz comida, o MST não tem CNPJ, o MST não tem terra. Quando tem um pedacinho de terra, é porque invade uma terra de forma criminosa e arrenda ainda para alguns produtores produzir na terra que eles invadiram de forma criminosa. Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos o agronegócio, cara, que é maravilhoso no Brasil. O agronegócio, mais uma vez, representa 1/3 do PIB, 1/3 do emprego. E agronegócio, o agrobusiness, ele é o agro antes da porteira, com os insumos, as sementes. Ele é o agro dentro da porteira, que é o processo de produção, é o processo de colheita. E nós temos o agro depois da porteira, que é o processo de armazenamento, de logística, de entrega. Exato. Aquela matéria-prima vai virar outros produtos, né? Eu sempre pergunto para os esquerdistas, né? Quem produziu o algodão dessa tua camiseta aí do MST? Foi o MST? Não produz algodão, quem produz é o agro. Teu café da manhã, esquerdo macho, quem produziu foi o agro. A tua janta hoje à noite, quem produziu foi o agronegócio. Então cala a tua boca, para de mentir para as pessoas, para de ficar repetindo como se fosse um robozinho as narrativas mentirosas da esquerda. Para finalizar, eu tive num podcast essa semana passada, debatendo com um advogado do MST. E aí tá virando meme, porque ele disse lá no podcast, porque a agricultura familiar representa 70% da produção nacional. E eu ranquei aqui uma matéria que eu imprimi. Eu sabia que ele ia vir com essa mentiria. Eu ranquei uma matéria onde o criador dessa mentira desmentiu, escreveu um livro para desmentir, dizendo, olha, eu inventei isso quando era ministro do Lula, porque a OMS me pediu os dados, eu não tinha. Peguei um dado do censo de 1970, quando o Brasil era um país completamente rural, e mostrei esse dado aí e menti. Eu menti. E tá a matéria dizendo, cara, eu menti, eu criei isso. Eu fui o criador do Fome Zero e isso é uma mentira. E até hoje o pessoal... E até hoje a esquerda usa esses dados falsos, Sim. quando o próprio criador do dado já mentiu, e ele disse, olha, nós criamos isso realmente para fazer marketing pro Lula. Só que eu me arrependi, o primo dele escreveu um livro, o Chico Graziano, que é primo dele, escreveu um livro, Fatos e Mitos sobre o Agronegócio, que é um livro muito importante também pro pessoal conhecer. E basicamente... a agricultura familiar, ela representa 23% da produção nacional, que é muita coisa, parabéns para a agricultura familiar. Agora, a agricultura familiar não tem absolutamente nada a ver com o MST. O que é a agricultura familiar hoje? São pessoas que têm pequenas propriedades, que produzem, só que elas hoje fazem parte de um sistema integrado. Isso quem me falou foi o professor Christian Lobauer, um cara sensacional também, não sei se já veio aqui, vale muito a pena trazer. Sim. O professor Christian Lobauer, ele mostrou para mim isso, eu já conhecia superficialmente, mas a forma que ele mostrou é perfeita. O sistema integrado, ele pega essas pequenas propriedades, eu estou falando de milhares e milhares de pequenos produtores, acoplam ela numa plataforma, e essa plataforma vira uma gigante para ela ser competitiva com o mercado. Então eles conseguem produzir frango, produzir milho, produzir qualquer outra coisa em pequena escala, agrupar um sistema integrado, se tornar competitivo. E realmente isso não tem nada a ver com o MST, porque mais uma vez isso aqui é agronegócio. Exatamente. E deixa eu aproveitar o gancho que você falou de agricultura familiar. A gente tem visto muitos casos, principalmente no sul da Bahia, alguns casos no sul que eu tenho observado, de pequenos agricultores familiares que têm suas terras tomadas, né, por pessoas que se julgam indígenas ou até mesmo movimentos. Mas o que a gente tem percebido é que facções têm se apoderado também do movimento para poder invadir e tomar a terra dessas pessoas, visando lucro, talvez. Tá. Não para trabalhar na terra, porque a gente importante. percebe que são pessoas que não conseguem carpir a grama da frente da casa. Não entende de terra, né? Tem... Só um adendo, é muito importante falar. Quando a esquerda, o MST, fala de agricultura familiar, o que está na cabeça deles? Eles imaginam pegar o Brasil, dividir em várias pequenas propriedades bem quadradinhas, cada um dentro da sua terrinha, certo? Então, mais uma vez, vou repetir para ficar mais claro. Quando o MST fala em agricultura familiar, o que ele pensa? Pega lá o Brasil inteiro, divide em pequenas propriedades quadradinhas, cada um com a sua terrinha, cada um com a sua vaquinha, o seu porquinho, a sua galinha. Cada um vivendo em harmonia, levantando. Bom dia, vizinho, vamos trabalhar hoje? Como é que tá a sua porquinha? A minha tá boa e a sua?
e aí eles vão, produz, e aí distribui igualmente, aquela coisinha socialista, que não existe. O pequeno produtor, ele não quer ser pequeno produtor, ele quer ser grande produtor. Exato. Ele não olha pro MST e fala, nossa, como minha propriedade é perfeitamente o que o MST quer para mim, então eu quero ficar aqui na minha pequena propriedade, produzindo minha pequena quantidade e sendo feliz. Porque o Lula é o pai dos pobres e o mundo é perfeito. O cara que é pequeno produtor, ele olha pro grande produtor, ele fala, eu quero chegar a ser esse cara fodão. Eu quero ter a colheitadeira que esse cara tem, eu quero ter o trator que esse cara tem, eu quero comprar a terra do meu vizinho. O cara quer produzir, detalhe, quem tem vocação para a terra, porque a maioria das pessoas que estão no assentamento não tem vocação para a terra e só estão ali porque se tivessem oferecido uma casa popular, ela tinha ficado lá. Ela não tinha ido para um acampamento e se submeter a isso. Entendi. Então essa ideia de agricultura familiar não existe. Detalhe, o Blairo Maggi, o maior produtor de soja do país, ele não tem família também? Então ele não é agricultor familiar porque o filho dele trabalha na empresa, a filha dele trabalha na empresa. Percebe que é uma coisa sem lógica que eles usam para nos manipular? Exato. Toda a agricultura praticamente ela é familiar. Agora, se a gente está falando de pequena propriedade, tem pequenas propriedades no Brasil hoje que produzem manga que exporta para o Japão, cara. Que ganham milhões de reais por mês com exportação de manga, numa Sim. pequena propriedade. Então não tem essa definição do que é grande, do que é pequeno. Tudo faz parte de um sistema chamado agronegócio, onde as pessoas estão buscando prosperidade, onde o Brasil é um país que alimenta. O único problema nisso tudo é uma maldição que inventaram chamado movimento sem terra, que só atrapalha, só demoniza, só manipula pessoas pobres. Agora responder a tua pergunta. Sempre que a gente fala de movimentos de esquerda, é uma máfia sem precedente, tudo. Movimento indígena é uma máfia do caramba. Movimento sem terra, Liga Campesina, Via Campesino, que invade mercado, que invade bairro, é tudo uma máfia sem precedente. E a esquerda vai se utilizando de pautas legítimas para estragar a luta daquelas pessoas. Se de um lado tem um indígena que realmente ele quer um pedaço de terra, tem direito, a nossa legislação garante a ele a legitimidade de alguns territórios, a esquerda entra lá para dizer que está lutando por ele e aí torna uma maldição. Por quê? Hoje você pode se declarar indígena. Por exemplo, eu sou indígena. A minha mãe é índia, que a gente até brinca que a minha avó foi pegada no laço. Foi pega no laço. Minha mãe é índia. Se olhar para ela, tem duas presonas grandes. Ela tem cara de índia, tem cabelo de índia. Ela é índia. Eu poderia muito bem, né, agora que estou me lançando a pré-candidato, falar que me declarar índio e vender a pauta de que eu tenho outros direitos a mais que outras pessoas. Isso é uma mentira. Então no Brasil hoje, tem muito cara se declarando indígena para participar de movimento e tomar terra de outras pessoas. Tem muita esquerda manipulando, pegando pessoas da cidade, levando para esses lugares, para fazerem movimentos indígenas de pessoas que não têm nada de indígena. Entende? Entendi. Então há uma máfia sem precedente acontecendo no Brasil. O deputado Ricardo Salles, quando ele era ministro do Meio Ambiente, ele foi num conflito de terra indígena desses aí, e ele chegou lá, começou a conversar com os indígenas falando uma língua que ele falou, mas sai estranho, vem cá. Rapaz, tu não é indígena não, ele descobriu, era tudo Paraguai. A esquerda foi lá no Paraguai, pegou um monte de Paraguai, trouxe pro Brasil, falou que era indígena para ocupar um território. É uma máfia sem precedente isso que acontece. E aí, terras que nunca antes foram declaradas como terras quilombolas hoje se tornam por conta dessa máfia. Sim. Terras que nunca antes foram declaradas indígenas, território indígena, hoje se tornam. Agora, quer ver uma coisa? O indígena, ele é proibido de trabalhar, produzir na própria terra que é dele. Ele não pode simplesmente pegar a terra, dividir entre eles e falar, vamos produzir isso aqui, vamos prosperar, como foi feito nos Estados Unidos. Não pode. Então, ele é refém da própria miséria. O que a esquerda quer é que ele continue morando na oquinha, com a bundinha de fora, né, participando dos seus rituais ali, para a galera da Europa vir aqui no Brasil, tirar foto e falar o quanto é bonito e começar a enviar bilhões para financiar movimentos políticos aqui no Brasil. Exatamente. Isso nada tem a ver com reforma agrária, nada tem a ver com luta indígena. Sempre a esquerda atrapalhando uma luta legítima. Né? A luta dos negros, por exemplo. Ah, tudo agora é racismo. Quando tudo é racismo, nada é racismo. Como que você combate o racismo? Prendendo o racista. Se o cara cometeu um racismo contra você, o que você faz? Aciona a justiça, prende o cara, pune. E aí o próximo, quando for ser racista, ele vai pensar duas vezes. A esquerda não quer que pune o racista, porque o racista também é vítima da sociedade. É um sistema opressor, uma dívida histórica, um racismo estrutural. Então, aí vem o esquerdista num podcast e fala, não, mas porque eu também sou racista. Então, você tem que ir preso. Mas, você percebe, eles pegam uma luta legítima, a questão racial, a questão indígena, a questão da pobreza, a reforma agrária, e eles estragam essa luta.
eles começam a tornar a vida dessas pessoas um inferno, porque é a única coisa que a ideologia deles consegue fazer, destruir. E quando fala em igualdade, né? eles, se prega muito em igualdade, né? Uhum. Mas aí quando vem para o setor das pessoas comuns, isso difere, né? Que a gente vê aí nos julgamentos do dia 8 de janeiro, né? Pessoas aí, igual a Débora, né? Escreveu lá com batom, 14 anos de cadeia. E pessoas pego com droga, com fuzil, tá? Sai pra rua. Então, assim, onde que está essa igualdade, né, cara? A Constituição fica como nisso tudo? Eu tô entrando um pouco nessa pauta, porque você falou de pré-candidato, né? Sim, Aí você, com certeza, você tem um plano, um projeto aí para a tua campanha, né? sim. E aí você vai enfrentar bastante desigualdades disfarçadas de igualdade, né? Não vai ser fácil, né? Eu me lembrei do livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Aham. Um livro fantástico, né? Onde os porquinhos se levantam ali contra o fazendeiro, que era o opressor, Isso. e alguns assumem a liderança, e logo mais eles começam a se tornar os opressores que eles acusavam, né? E no final, existia uma frase que era: todos os porcos, todos os animais são iguais. Isso. Aí no final, o lema já tinha mudado, era: todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então a esquerda é isso. Todo mundo é igual, mas eles são mais iguais que a gente. Eu toquei nesse assunto até porque a história é clara que é um chamado, né? A gente traz um pouco para o lado religioso, é um chamado, e é aquele chamado preparado, né? Preparou a pessoa, né? Deus se preparou desde criança para esse chamado da campanha agora, né? Sim, E nós estamos diante de uma próxima eleição que ela vai ser muito importante para o Brasil. Vai ser um divisor de água aí, né? sim, Então, eu acho que os bons têm... Eu sempre falo essa frase, né? Que quando os bons cruzam o braço, já está fazendo muito mal para a humanidade, né? As pessoas boas vão ter que descruzar o braço, orientar o que acontece no Brasil, as pessoas que não têm entendimento do que está acontecendo, o que nós estamos fazendo aqui. Espero que abra os olhos de muitos eleitores para que saiba colocar teu voto na urna. Para os gravatinhas vão tirar o dia da eleição para ir na praia fazer churrasco, justificar. Tem uma série de coisas, né? sim. Então, assim, está muito claro que é um chamado, né? Eu creio que Deus está levantando pessoas para salvar essa nação, né? Eu, como cristão que eu sou, né? Eu creio nessa obra de Deus. Deus está preparando pessoas para isso. E aí é muito bonito ver, ficou muito claro esse chamado. E aí você falou de tudo que todo o teu entendimento do caos, né? E aí tem que ter uma proposta para como começar a desmobilizar tudo isso, né? Seria conscientizar o ser humano. Essa conscientização tem que começar antes da eleição, senão nem a eleição não acontece, né? Acho que seria a conscientização mesmo, né? Primeiro passo. Todas as vezes que me perguntam sobre a política Uhum. e a campanha, né, sobre eu ser candidato ou pré-candidato a deputado, por exemplo, todas as vezes que eu lembro disso, eu penso no quanto eu estou renunciando para estar na política. Sim. Porque política para mim não tem ganho nenhum, pessoal. Ah, mas é um grande salário. Eu nem sei quanto ganha exatamente um deputado federal no Brasil. Mas não vale a pena. Se for 100 mil, não vale a pena. Entendi. Porque quando você decide fazer da forma certa, você sabe que o seu salário vai tudo em multa judicial por falar a verdade. As pessoas que eu me inspiro no Brasil hoje, como o deputado Nicolas Ferreira, Uhum. caras também que lutam com muito afinco aqui em São Paulo, como o Lucas Pavanato, Exato. deputados como o deputado Ricardo Salles, Uhum. como vários deputados que são referenciais no Brasil, eu olho para esses caras e só vejo eles se lascando na política. Eu não vejo eles ganhando nada. Eu não vejo a vida boa. Eu vejo a vida boa quando o cara é corrupto. Exato. Aí eu vejo o cara indo pra praia, indo pros Estados Unidos, eu vejo o cara feliz da vida, ganhando emenda parlamentar, se corrompendo. Agora, pessoas que fazem a política da forma certa, eu só vejo elas se lascando. E cada dia é mais desmotivador eu ir pra política. Cada dia que eu vejo a perseguição, o processo que levou, a injustiça que foi cometida contra essa pessoa, eu olho e falo: o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na política? E aí eu me lembro que é por um chamado. E aí eu me lembro que existe uma missão. E aí eu me lembro também que eu não fui chamado
a existência para ser uma pessoa comum. Porque se for para ser uma pessoa comum, eu vou fazer qualquer outra coisa. Se for para ganhar dinheiro, eu viro empresário. Exato. Eu tenho inteligência, tenho capacidade, tenho força de vontade, tenho contatos, tenho network para isso. Não estou na política para ganhar dinheiro, estou para perder dinheiro. Até porque desde que eu comecei a fazer política, eu só perco dinheiro. Eu só invisto dinheiro. Então, e aí eu fico me perguntando, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu recebo ameaça de morte? Por que eu sou agredido sempre que eu vou para a rua? Por que eu tenho que olhar para os 4 cantos quando eu estou entrando na minha casa? Por que eu tenho que morar num lugar muito seguro para deixar minha esposa em paz? Exato. Por que eu estou suportando tudo isso? Não existe salário que paga isso. Não. Não existe nada que paga isso. Então, eu chego à conclusão que existe um fogo no meu coração, como diz aquela música do Vilas Boas, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então, a única coisa que dá para fazer é deixar queimar. Meu coração está queimando, incendiado para mostrar a verdade para as pessoas, ainda que isso me custou, me custa e vai me custar muito. Mas eu entendo que Deus não me permitiria passar por todo esse processo de doutrinação, quase uma década em um acampamento do MST, para que fosse algo inútil. Eu acho que, diante de tudo isso, eu me lembro uma frase da Marvel, né, do criador do Super-Homem, Homem-Aranha, do Homem-Aranha, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Eu não tenho grandes poderes, mas eu tenho o poder de mostrar a verdade para as pessoas. Então eu me sinto responsável por isso. Quando a minha história se tornou pública em 2022, que o presidente Bolsonaro me convidou ao Palácio da Alvorada, e a gente conversou, e aquele vídeo viralizou também, e aí eu comecei a dar entrevistas, e eu comecei a estar em grandes canais de comunicação, e eu vi as pessoas, e vejo até hoje, elas vindo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e dizendo, olha, muito obrigado, não desista, o que você está fazendo é importante. Exato. O meu filho hoje assistiu um vídeo seu, ele está indo para a universidade. Por favor, não para de falar sobre o MST, porque você está ajudando a libertar jovens. Exato. Você está ajudando a tirar da prisão mental psicológica jovens que hoje são vítimas dessa ideologia. O que você faz é importante. Como que eu vou dizer não para isso? Não tem como. Como que eu vou me recusar a, mesmo sofrendo ameaça, mesmo sendo agredido, como que eu vou me recusar a isso se eu tenho responsabilidade diante do que eu vivi, diante do que eu sei, diante do que eu faço? A gente acredita, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E um chamado, a gente pega caminhos, né, que aos olhos humanos não tem explicação. Né? Você poderia muito, você casado, né, tá formando família. Então você poderia muito bem pensar, vou pensar na minha família. Né? Mas aí quando você olha onde, eu estou vivendo isso, o chamado é uma coisa que toca a gente, ele ferve, você dorme com isso, ele supera qualquer medo. Né? Ao longo da minha vida, né, eu também fui caminhoneiro, e vivi na estrada, e vivi situações que você não imagina, sou filho de caminhoneiro, então a situação era muito crítica. Né? E aí quando eu me vejo meus filhos adultos, né, aí eu penso, eu vou mexer. Para que eu vou ficar? Eu posso ficar de braço cruzado. Né? Mas aí você pensa, mas que mundo que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, para a nossa geração, para essas pessoas que você mostrou agora aqui nos acampamentos que estão acontecendo? Se a gente não tiver um olhar, porque quem tem chamado, porque conheceu o amor de Jesus. E se a gente não refletisse o amor de Jesus para as pessoas, a gente não está sendo digno de ter conhecido Jesus. Né? Eu estou puxando um pouco para o lado religioso, porque é a verdade. Não tem como se caminhar na vida, falar assim, religião está lá na igreja, eu vou seguir a vida aqui, política aqui, não. Tudo está ali, você tem que estar medindo. Né? E para a gente que é cristão, o mais importante é Jesus. E quando tem um chamado, você tem que ir mesmo. Né? Não vai fazer sentido, às vezes, nem para a família. Sim. Sabe? O que você está fazendo aí? Está arriscando? Né? Mas você sabe a quem você está ouvindo, né? E essa voz, ela vem forte no peito, né? E aí eu te garanto, cara, você vai ter força, você tem assim, a tua caminhada está começando, tá? E ela vai ser muito bonita, cara. Eu tenho a certeza que você vai ser usado para libertar muitas pessoas. Pessoas que às vezes nem nasceu ainda vão ser libertas por essa obra tua. Tá? Recentemente eu disse que eu debati com um advogado do MST. Exato. E lá na hora do debate ele quis me rotular. Ele disse, você é o Pôncio Pilatos.
Meu nome é Pedro Pôncio, né? Você é o Pôncio Pilatos. Você traiu o movimento, você traiu as suas bandeiras e tal. E eu me lembrei que um tempo atrás o pastor Marco Feliciano, e deputado federal Sim. hoje, Marco Feliciano, ele gravou um vídeo comigo lá em Brasília e ele disse assim no vídeo: pessoal, isso aqui é o Pedro Pôncio. Existe um Pôncio que lavou as mãos, que foi omisso. Com certeza não é esse aqui. Legal. E ele diz isso porque, de fato, eu não sou omisso. Eu não sou omisso diante da minha história. Não sou omisso diante da minha responsabilidade. Eu recebi ameaças de morte para não publicar o que está nesse livro. Uhum. E eu tinha duas decisões: ser omisso, ser o Pilatos, ou ser alguém responsável e capaz de renunciar, às vezes, à própria vida para falar a verdade, para defender a verdade. Então, Lutero dizia, né? A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então, não existe valor, não existe preço hoje na minha luta. Eu já recebi propostas indecentes para dar com pau. Eu já recebi propostas em gabinetes, já recebi propostas tentadoras de valores monetários, de valores de status e de outras coisas que vocês nem podem imaginar. E eu entendi que a coisa mais importante para um cristão entrar na política é a palavra renúncia. É você ter que morrer todos os dias. Todos os dias. Porque não foi isso que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uhum. Então, é uma renúncia diária, é morrer para si mesmo diariamente. Porque a partir do momento que você começa a se sentir um pouco mais importante, você começa a se sentir um pouco mais famoso, né? Quando você vai para uma manifestação, para um ambiente político, e as pessoas vêm querer tirar foto com você, aquilo mexe com a pessoa. Sim. Mas aí você tem que olhar, não é sobre mim, é sobre o meu Senhor, Jesus, que me Exatamente. chamou, que me colocou aqui, que me deu responsabilidade. E eu digo mesmo para você, Alfredo, você é um cara que tem uma responsabilidade também. Legal. Existe uma pauta hoje no Brasil, que é essa Aham. pauta dos caminhoneiros, que é a pauta Exato. da logística, Exato. que é a pauta de um dos setores mais importantes do país. Exato. E você tem responsabilidade. Você joga a bola para mim, mas eu quero jogar para você também. Sim. Você tem que ir para a urna, cara. Você tem que ser candidato. Você representa, eu conheço um pouco a tua história nos bastidores, e eu sei que você representa um contingente de pessoas que, principalmente em São Paulo, estão sem representatividade. Com certeza. E elas não vão se sentir representadas pelo cara que era do MST, pelo cara que era, sei lá, o cara que é de outros movimentos, né? De Exato, rua. Ela não exato. vai se sentir representada pelo cara dos empresários, ela vai se sentir representada por aquela classe. Exato. E a gente precisa representar essas pessoas. Então fica o desafio também. Com vai certeza. pra urna, mete a cara. Estamos aí, estamos aí. É assim, é uma classe sofrida, a gente fala nos autônomos, né? Sim. É uma classe que, pela dificuldade, eles são muito solitários, então não se unem para poder chegar num frete melhor, numa vida melhor. Eles ficam sempre com a ponta da ponta da ponta, muita intermediação no meio. E hoje em dia... É o que sobra, né? É o que sobra. Então, hoje em dia, é muita droga, sabe? Para poder vir à noite, né? Na minha época, que eu viajei mais de 20 anos, na minha época era rebite. Hoje já é cocaína. Se você vai nos pátios de posto de manhã, você vê um monte de pino que nego usou para Cara, eu poder... não sabia disso. Não é? Eu Entendeu? sabia do rebite. Não, rebite é coisa do passado. É da minha época. A gente tomava um rebite, um Red Bull, um conhaque e um café. Você estava pronto para andar 2 noites. Aí, né? Eu fiz isso muito tempo. Aí, quando eu parei, chegou as consequências. Eu já tive 3 infartos. Tenho 6 stents. Né? Obesidade, eu era bem obeso. Né? Então, você não tem qualidade de vida. O que a gente está falando em perspectiva. Você não tem a perspectiva de aposentar. Hoje, todos os motoristas autônomos, se ele não conseguir fazer uma poupança, ele vai ser porteiro. Ele vai tomar conta de chácara das pessoas. Corre esse risco, tá? Então, a gente está fazendo um trabalho para profissionalizar essa classe, unir eles no aplicativo. E, através desse aplicativo, a gente não quer competir com a transportadora, mas a gente quer igualar ele com a transportadora. Porque aí acaba essa manipulação, igual aconteceu na greve de 2018. Você lembra dessa greve? Todo mundo fez os caminhoneiros ir para a pista, fecharam a rodovia, e depois que resolveu a política lá em cima, o que fizeram com os caminhoneiros? Mete a polícia lá para abrir a rodovia. Aí quem comprou o caminhão? A tal falada tabela de preço mínimo de frete saiu em 2018. Mas para quem que chegou o crédito? Para a transportadora e para os fazendeiros do agro. Foram os que mais compraram o caminhão.
E de lá para cá diminuiu muito o motorista autônomo. É muito. Uns 40% saiu da atividade. Muitos saíram por multas que tomaram na rodovia. Muitos correm de processo judicial até hoje. Entendeu? E aí, então a classe que o pessoal só lembra dela, quando dá algum problema lá, cadê os caminhoneiros para parar a rodovia? Sim. Mas ninguém olha para essa classe e fala, vamos cuidar, vamos profissionalizar. E eles, por outro lado, já acostumaram a brigar sozinhos, eles não acreditam mais em ninguém. De tanto levar porrada. Então eu consegui sair de lá. Né? Eu saí de lá, consegui montar a empresa, consegui estudar. Hoje eu olho para essa classe e falo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Igual você está fazendo para isso aí. E nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Tá nascendo aí o Zé Trovão de São Paulo. Zé Trovão de São Paulo. E assim, e com uma experiência vasta no mundo empresarial. Eu já fui CEO de empresa, de grandes empresas de São Paulo. Né? Então eu conheço os dois lados. Eu sei, a gente vai cuidar da logística total para que ela reflita na última linha para o caminhoneiro. Porque não adianta eu chegar para o caminhoneiro e falar assim, consegui implantar uma tabela mínima de frete para você, mas eu não libero o crédito. Eu só vou favorecer os grandes. Não, eu quero organizar essa classe para que eles tenham histórico, tenham score, eles estejam centralizados, a gente tenha a vida dos caras. E a gente vai trabalhar uma logística total para poder otimizar a rodovia. É o país rodoviário? Vamos investir em rodovia. Vamos investir também em ferrovia, cabotagem, porque quando esse país crescer, vai ter um apagão logístico, mas fácil. Esse apagão ele vem ameaçando acontecer há anos. Ele só não aconteceu ainda porque nós não temos investimento no agro, nós não temos investimento na indústria. Então o país fica com vontade de crescer, mas não cresce. O dia que pegar um governo sério e botar esse país para crescer, a primeira coisa que vai pagar é a logística, vai faltar caminhoneiro. Então a pessoa fala assim, está faltando caminhoneiro no mercado. Não está faltando caminhoneiro, eles estão sem crédito. Está faltando as transportadoras que conseguem financiar, por outro lado, não tem motorista. Mas migra o crédito pro autônomo, você vai ver que vai chover motorista e não vai faltar profissional. E são pessoas boas, são pais de família. É o que nós tivemos. Eu vi você falar aí que você conseguiu sair, porque a palavra da religião sempre teve na tua vida desde criança. Sim. Por mais doutrina que você tinha aqui, mas foi plantada uma sementinha ali, todos os domingos era plantada. Melhor. Meu pai também era religioso, que maneira, mas tinha religião. Então isso aí veio fazer com que a gente olhe para o próximo. Né? E nós estamos aí. E vamos levar o Gil para isso também, ué. Olha o Gilzão. Responsa, Gil. Pedrão, estamos chegando ao final, né, de mais uma jornada. Eu queria que você, né, fizesse algumas considerações finais, né, transmitisse alguma mensagem para o nosso público e ao mesmo tempo falasse de que maneira que as pessoas podem adquirir o seu livro. Hoje ele pode ser adquirido pela internet. Fique à vontade. Legal. Então, 2026, nós não definiremos os próximos 4 anos do governo do Brasil. A gente vai definir os próximos 40 anos do nosso país. A gente vai definir o que nós queremos para o país. Se é um governo socialista, com ideias de esquerda, contra a vida, contra a família, contra a fé, contra tudo que nós acreditamos e gostamos e amamos, ou se a gente vai caminhar na direção oposta, do lado direito. Se a gente vai para valores morais de uma sociedade, se a gente vai para a dignidade do trabalho, se a gente vai para realmente combater o mal no âmbito cultural, no âmbito governamental, no âmbito religioso, que a guerra também é espiritual. E eu entendo que essas serão as eleições mais importantes do país. E o que eu quero que as pessoas saibam é que elas não são isentas da guerra. Não é se você vai entrar na guerra ou não, você já está dentro de uma guerra. O que você pode fazer é simplesmente cair no chão, ferido e morrer. Ou você pode lutar pela sua família, lutar pela sua fé, lutar pelo seu trabalho, lutar pelo seu país. E a forma que você pode fazer e deve fazer isso é buscando a verdade. Então, se você talvez é alguém de esquerda, ou alguém que não acredita em nada do que eu disse aqui, ou você acredita, para vocês, ambas as pessoas, eu quero pedir, busquem a verdade. Busquem a verdade a qualquer preço.
Porque a verdade é a coisa mais importante da sua vida. Não adianta você ir para uma direção quando na verdade você está sendo enganado. Estão dizendo para você que o caminho é bom, estão dizendo para você que o caminho está livre. Quando você chega lá na frente, você vai se deparar com um espinho, você vai se deparar com um precipício, você vai se deparar com algo inesperado que vai impedir de você de fazer a coisa certa. Então, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o trabalho do Gil, acompanhe o trabalho do Alfredo. Saibam quem realmente estão lutando por vocês, porque não é fácil. A gente está todo dia no front, todo dia combatendo a esquerda, todo dia combatendo essas ideias. E eu não tenho do que reclamar. As pessoas cada dia mais têm se juntado a nós nesse grande movimento. Nós temos, inclusive, um abaixo-assinado para classificar o MST como grupo terrorista, porque a gente precisa extinguir esse movimento. E isso passa por esse abaixo-assinado. Nós estamos criando um movimento que vai libertar jovens, o seu filho, talvez, o seu sobrinho, na universidade, porque estão mentindo para ele. O teu filho tem potencial de ser uma pessoa fracassada, a não ser que ele seja liberto dessas ideias. Que vão dizer para ele que ele é vítima, que vão dizer para ele que ele não precisa se esforçar. Tudo que é bom, a gente precisa se esforçar. Para a gente ser belo, a gente precisa se esforçar. Tem que acordar, tem que escovar o dente, tem que praticar higiene, tem que gastar dinheiro com a beleza. E tudo que é decadente é cômodo e confortável. Para uma pessoa ficar feia, ela não precisa se esforçar, é só não fazer nada. Então, sempre que a gente fala de valores conservadores, nós teremos que lutar por isso. Vai ser dificultoso ser honesto, porque você vai deixar de roubar, você vai ser tentado e você vai ter que fazer a coisa certa. Vai ser difícil cuidar de uma família, porque você vai ter que trabalhar muito. Vai ter que alimentar teus filhos, tua esposa. A esposa vai ter que cuidar da casa, trabalhar, organizar as coisas. Cada um vai ter que cumprir o seu papel. Então, se você entende que você faz parte dessa luta, nos ajude, a gente precisa de ajuda. O livro A Face Oculta do MST está disponível na livraria do Nicolas Ferreira, livraria do Eduardo Bolsonaro, qualquer livraria online hoje você encontra, e também na minha livraria pedroponcio.com.br você encontra lá o livro A Face Oculta do MST, e as minhas redes sociais são @pedroponciosp no Instagram, no X e também no TikTok. Quero agradecer mais uma vez a galera do Na Boleia Cast, esse podcast incrível. Quero agradecer o Gil, nossos hosters aqui, e o Alfredo pelo convite, sempre à disposição. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos a tua participação, Pedro. Desejo para você assim sucesso na tua jornada. Sei que não é uma jornada simples, né? Realmente precisa de muito empenho aí, e rogo que Deus te acompanhe nessa jornada, tá? Eu vou deixar as redes sociais do Pedro aqui na descrição desse vídeo, e vocês também não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, que você já vai estar contribuindo também com a missão do nosso amigo Pedro Poncio, tá bom? Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Abraço.